Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo do nosso projeto Aprendendo em Casa. E agora com a nossa amada, apaixonante matemática. Então, corre lá, pega o teu livro que com certeza vem muita coisa boa por aí. Vamos lá? Vamos fazer as frações, as nossas amigas? Tenho certeza que você vai amar. Nós temos aqui números expressos em forma de fração, páginas 140 até a 146. A Pro já falou para vocês que fração, ela é uma fração, ela é igual uma divisão. Foi? A Pro já falou isso várias vezes. Gente, fração é divisão. Fracionar é dividir, foi mesmo? Pois bem, gente, em outras palavras, vamos dizer que eu tenho aqui uma pizza, olha que pizza bonita, você nunca viu uma pizza desse modelo, mas tudo bem. E aí eu peguei essa pizza e eu dividi em 4 partes. Dessas 4 partes, eu comi 3 e só te dei uma, porque só dei por educação, mas eu queria comer toda, tá? Aí, o que acontece? Toda fração, ela tem denominador e numerador. O denominador é essa parte que vem aqui embaixo e diz em quantas partes eu dividi a minha figura. Aqui diz que eu dividi em 4, então eu coloco o denominador 4. É o total. E diz que eu comi 3 partes, então eu coloco 3 em cima. O numerador é a quantidade de partes que eu pintei, que eu comi, que eu dei, que eu distribuí, certo? Então, aqui eu leio 3/4, ok? Vamos lá. Na página, aqui nós temos a página 140 e 141, números expressos em forma de fração. Tem aqui esse diálogozinho bem legal entre eles, aqui você vai ler. O que eu quero que você observe aqui, ó, essas duas formas de representar a fração, tá? Por quê? Porque às vezes, se você está digitando, por exemplo, no celular, fica ruim para você digitar nesta forma aqui. Mas dessa daqui já fica ótimo, não é? Então, eu observar bem que se ela vier assim, 2/4, 4 que lê 2/4, ou se ela vier assim, 2/4 também, tá? Na página 142, tem aqui partes de um inteiro, já que a fração, que fracionar, é pegar parte de alguma coisa inteira, da pizza, do pastel, de que mais? Vamos lá, da lasanha, né? Chocolate. Então, eu peguei uma parte, então a fração é a parte de um inteiro. Vamos lá. Divisão não é parte de inteiro? Pois bem, fração também é a parte de inteiro. Então, você já deve ter escutado essas informações. Mais da metade, como é que eu escrevo metade? 1/2. Mais da metade dos jogadores convocados para a seleção brasileira de futebol joga no exterior. Na minha classe, verificou-se que 1/3 dos alunos pratica natação. 1/3, 1/3. Numa garrafa, há quase 1/4 de suco. Quer dizer que, ó, 1/4 de suco. Então, olha só, metade, 1/3 e 1/4, por exemplo, podem ser usados para denominar partes de um inteiro. Aqui tem uma experiênciazinha que foi feita com folha de cartolina, você pode também fazer com folha de papel, tá? Então, dá para você fazer e aí você verificar, fazer essa comparação, o que ele está dizendo. Ó, se ouvir um barulho, é um avião que está passando, tá, gente? Então, vamos lá. Página 143. Ideia de fração. Acompanhe as situações a seguir e observe como podemos usar frações. Primeira situação. A figura abaixo compara o comprimento da peça verde escura com o comprimento das peças verde clara. Tá aqui a peça verde, você pode ver que dá o mesmo tamanho, né? Uma escura e as duas claras, ao final dá o mesmo tamanho. Ou seja, porque a verde ela é uma metade, né? Quer dizer que cada peça verde é uma metade, ou seja, é 1/2, né? Equivale a 1/2 do escuro, não é isso, gente? Não é isso? Essa daqui equivale a 1/2 e essa daqui equivale a 1/2. Ok. E aí fala assim, percebemos que o comprimento da peça verde escura é igual ao comprimento das duas peças verdes claras. O comprimento de cada peça verde clara é igual a 1/2, a metade ou 1/2, ok? No comprimento da peça verde escura.
Segunda situação, a figura seguinte apresenta essa corda aqui e usou como unidade de medida palitos de tamanhos iguais. Então, você pode observar que foram colocados quatro palitos para chegar ao comprimento da corda. Então, neste caso, nós podemos dizer que os 4 palitos, o comprimento dos 4 palitos é igual ao comprimento da corda. Logo, cada palito é igual a 1/4. Ok? Vamos continuar. Aqui na página 144, temos a terceira situação. Consideremos a figura de um quadrado que representa a unidade. Veja abaixo algumas maneiras de dividir esse quadrado. Então, você pode ver que todos eles foram divididos em 2 partes iguais. Só mudou o ângulo do quadrado, mas são 2 partes iguais. E cada parte dessa é 1/2, gente. Lembra, o denominador é a quantidade de vezes que dividiu a figura, como dividiu em 2, está aqui o 2. E o numerador é a parte que eu pintei, ou de quem eu estou falando. Logo, se eu estou dizendo que essa metade aqui é uma parte de 2, é uma parte do inteiro, né? Por isso, ela é considerada metade. Ó, quando dividimos uma figura em 2 partes iguais, cada parte representa a metade ou 1/2 da figura. Está aqui, ó, escrito em forma de fração. É importante saber como se fala, como se escreve por extenso, tá? E aqui dividido em 3 partes. Do mesmo jeito que a Pró explicou o outro lá de cima, serve para esse aqui também, né? O denominador é 3 porque a figura foi dividida em 3 partes. E o numerador é 1 porque está falando dessa parte aqui, que é uma parte de 3, tá? 1/3. Então, 3 partes iguais é a terça parte ou 1/3 da figura. Com 4 partes do mesmo jeito, tá? Na página 145, temos aqui, ó, mais uma vez a figura dividida, e aqui tem a fração 1/4, 1/4 e 1/4. Está dizendo que cada parte dessa aqui é 1/4. Ó, nessas figuras, cada parte colorida de azul representa a fração da figura de 1/4. Da figura. Então, toda parte colorida de azul representa 4 partes, não é? Porque se você pegar, ó, quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3. E aí a Pró disse o quê? Que o denominador é a quantidade de vezes que eu dividi a figura, então 4 vezes. E o numerador é a quantidade de vezes que eu pintei a figura, então 3. Opa, eu botei foi um 3 aqui, desculpa, gente. Eu falei 4 e coloquei o 3, né? O denominador é 4 e o numerador é 3. Ok, 3/4. Na quarta situação, do mesmo jeito, aqui pegou uma figura, dividiu por 4 e cada criança ficou com uma parte, ou seja, cada criança fica com 1/4 da figura. Na página 146, temos a situação 5, que diz que a plateia de um anfiteatro está dividida em 2 setores, A e B, ambos com o mesmo número de lugares, conforme mostrado na figura abaixo. Está aqui, ó, o setor A, por exemplo. Nós temos 3 fileiras de carteira, né, de cadeiras, e cada fileira tem 1, 2, 3, 4. Então, eu posso dizer 3 vezes 4, 12. Eu posso dizer que esse setor tem 12 e eu também posso dizer que esse setor tem 12, já que eles foram divididos em partes iguais, certo? Então, a plateia inteira tem o quê? 24, porque 12 mais 2 é 24. Beleza. 12 corresponde a... 12 é a mesma coisa que dizer que eu peguei 24 e dividi por 2. Tá? E aí quer dizer a metade. 12 na metade de 24? Pois é. E a situação 6 também faz outra situaçãozinha, só que agora são 3 setores, mas a dinâmica é o mesmo. Eu estou passando mais rápido por conta do tamanho do vídeo, tá certo, gente? E aí aqui eu quero deixar essas atividades para vocês fazerem, para vocês praticarem. Manda ler, escreva como se lê cada fração. Aqui eu tenho 2/5, 1/9, 5/9 e 2/7, né? Então, vamos lá. Cuidem de escrever como ler cada fração. Representar as frações abaixo. 4/9, como é que eu represento a fração? Se aqui tivesse assim, por exemplo, 1/2, eu representaria assim, né? 1/2, não é isso? E 4/9, como é? Então, 19/20, 15 centésimos, 4/15, tá? Aí tem aqui na página atividade 3, fala escreva a fração que representa a parte pintada da figura. Então, qual é a fração? Eu vou fazer essa daqui, por exemplo. Aqui eu tenho, ó, quantas partes foram divididas a figura? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Então, o denominador é 8. E quantas partes estão pintadas? Eu venho 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu leio aqui? 5 oitavos, tá? Eu leio 5 oitavos. Pois bem, faço as demais. E aqui tem uma citaçãozinha problema, que fala: uma barra de chocolate foi dividida em 8 partes. Áurea comeu 2 partes. Lucy comeu 1 parte. Ana comeu 3 partes. E Amália o restante. Descreva a fração que Áurea, Luciana e qual fração representa a parte comida por Ana. Então, qual é a fração de Lucy? Você vai escrever aqui. E aí vai escrevendo as outras e vai ver qual é a fração de... qual a fração de Ana, ok? Então, por hoje é só, meus amores. É só uma introdução à fração. Beijo no coração de vocês. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima aula.